Eu tentei fazer uma exposição mais longa, na expectativa de que boa parte das perguntas pudessem ter sido respondidas por dentro da primeira parte. Mas nós podemos agora partir para as dúvidas que a gente tem, para ver o que a gente consegue colaborar nesse sentido. Vamos lá? Primeiro aqui tem uma assertiva e uma pergunta na sequência. Foi feita uma abrangência muito interessante sobre a mediunidade através dos tempos. E agora, na atualidade, qual é a sua visão do grupo mediúnico online pela internet? Durante o período da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. E as casas espíritas acabaram descobrindo que já existia tecnologia suficiente para que os nossos estudos, as nossas palestras, pudessem ser feitas pela internet, e com isso a gente conseguiu até alcançar um público muito maior do que aquele que a gente atingia com as nossas atividades presenciais. Nós passamos a assistir os acamados, os impedidos pela família, os medrosos, os obreiros de outras religiões e os acomodados. Esses 5 grupos passaram a ser contemplados com as lives, que não deverão terminar. As lives continuarão acontecendo e a gente deverá caminhar também para a adoção de um modelo híbrido de palestra, em que você fala presencialmente, mas transmite para o YouTube. Então, isso já vamos ter lives e palestras híbridas de maneira bastante comum daqui para frente. Nesse período também, os grupos mediúnicos precisaram repensar a sua prática. E a orientação que a gente recebeu da Federação Espírita Brasileira, que foi aquela que de certa maneira foi adotada em boa parte do Brasil, mas não de maneira absoluta, porque a gente tem liberdade para entender aquilo que a gente acha mais conveniente, mas a orientação da Federação Espírita Brasileira é que não houvesse passividades, que acontecesse apenas as reuniões de vibração. Então a gente se reunisse, nós orássemos, nós vibrássemos, mas que não houvesse a comunicação, porque você já imaginou um grupo de educação mediúnica pela internet, com um médium deseducado? Como é que vai ser? Quem vai doutrinar essa pessoa? Então, exatamente por conta dessas circunstâncias, o movimento espírita brasileiro entende que as reuniões mediúnicas virtuais elas não devam ser aplicadas pela dificuldade que você tem de repente, doutrinar alguém à distância. Ele está totalmente desequilibrado. Como é que eu vou doutrinar uma pessoa à distância? Então, os médiuns deseducados sinalizam o fato de que a nossa prática mediúnica pela internet fica ameaçada, fazendo com que a gente tenha que trabalhar presencialmente nos aspectos mediúnicos. Agora, palestras, estudos continuarão de forma virtual, de maneira bastante intensa a partir de agora. Dentro de uma reunião mediúnica, há uma tendência a priorizar a psicofonia em relação à psicografia. É uma prática correta? Essa prática é muito mais relacionada com a própria habilidade do médium. Quando a gente está no período da chamada educação mediúnica, a gente vai testando as pessoas nas várias funções. Verifica se você consegue escrever, verifica se você consegue fazer. Para nós que somos brasileiros e acostumados ao improviso, a psicofonia é uma mediunidade maravilhosa, porque é só chegar e falar, né? Enquanto que a psicografia, ela exige muito mais preparo, você tem que ter os lápis todos apontados, papel à disposição. Não se costuma utilizar canetas, costuma se utilizar lápis, e os lápis têm que estar todos apontados, o médium vai escrevendo, vai jogando lápis, pegando o outro, para poder fazer o trabalho. Então exige uma preparação maior, além do fato de que os médiuns psicógrafos, eles comentam que
toda a atividade produzida nos seus primeiros anos de trabalho são todos jogados fora. Joga tudo fora. E isso aconteceu com Raul Teixeira, com Divaldo Franco. Pega tudo que produziu, agora joga isso aí, era tudo só exercício. E alguns médios têm mais dificuldade para fazer isso. E acabam retendo esse material que às vezes pode não ter a melhor das qualidades. No trabalho psicofônico, como ele não fica gravado mesmo, o apego acaba sendo menor. Que a pessoa deu aquela passividade, aquilo ficou para trás, ninguém registrou e vida que segue. O caso do psicógrafo tem esse registro físico que acaba gerando uma espécie de apego. Mas o ideal é que a gente trabalhe nos grupos de educação no mediunidade o exercício das pessoas nas várias funções para ver aonde que ela se sente mais chamada a colaborar e aí você desenvolve a possibilidade da pessoa ali. Então depende muito da característica que os médiuns possuem para que a gente tenha mais ou menos psicógrafos num específico grupo. Essa pergunta aqui provavelmente, possivelmente, tem uma relação com toda a parte histórica que está sendo trazida da mediunidade até os tempos atuais. E a pergunta é a seguinte: na sua experiência, o que poderia falar dos grupos mediúnicos daqui a 200 anos? Quando a gente observa as práticas mediúnicas que aconteceram nos séculos anteriores, a gente vai observando que essas práticas elas se deram em cima de determinadas condições até de entendimento do que fosse a vida. Então havia muitas comunicações marcadas por um pensamento muito mais católico, um pensamento muito mais ligado a determinados valores que vêm de outras doutrinas. À medida que o tempo vai passando e que o indivíduo vai fazendo um desacoplamento das suas verdades daquele modelo mais religioso, ele vai tendo a possibilidade de perceber uma nova forma de comunicação desatada de algumas visões que são bem próximas de visões relacionadas com o nosso passado recente religioso. Então, para o futuro nosso, para os nossos próximos 200 anos, o que se observa é, num primeiro ponto, uma desconexão do homem com relação a esses aspectos religiosos mais tradicionais, ou seja, uma visão mais voltada para o espiritual e não tanto para o religioso. E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma característica que é uma tendência do espírito à medida que ele vai promovendo seu processo evolutivo, que é a intuição. A literatura espírita nos fala que, na medida em que o espírito vai se desenvolvendo, existe um recurso que vai se tornando bastante expressivo nele, que é a intuição. É uma mediunidade que vai se expressando de forma muito natural na medida em que o espírito evolui. Então, daqui a 200 anos, com o avanço das nossas condições em termos de compreensão da vida, deverá ter um aumento dessas questões mais de percepções intuitivas e vai se alargar nesse sentido. E um terceiro fator que a gente pode esperar para frente é talvez o desenvolvimento de algum recurso tecnológico que facilite essa conexão com o mundo espiritual. Nós tivemos um tempo aí na década de 90 em que se falava muito de transcomunicação instrumental. Hoje isso está até menos falado. O movimento espírita tem comentado menos sobre isso. Mas não é de se estranhar que com essas pesquisas de experiência de quase morte, experiências que têm sido feitas no campo psicológico também, com regressão de memória, constelação familiar e uma série de avanços no entendimento do funcionamento da mente humana, que a gente venha a experimentar determinadas expressões de comunicação, de desenvolvimento da mediunidade apoiada em determinados instrumentos que hoje a gente não conhece.
Se o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, é de imaginar que daqui a algum tempo alguns instrumentos que são citados na literatura espírita portem por aqui. Quem leu com atenção o livro Memórias de um Suicida, na hora que eles entram para a sessão de cadastro, vai perceber que os dados foram gravados em CD. Era um disco que eles colocavam dentro de um lugar e ali armazenavam as imagens e os textos e tudo. Eram CDs. Naquela época estão trabalhando com CD. Hoje deve estar trabalhando com alguma coisa que nem é mais, nem o OneDrive. É uma coisa mais evoluída provavelmente. Então essas tecnologias elas vão se aproximar de nós. Então, daqui a 2 séculos, o que nós podemos esperar? Menos carga de religiosidade e mais carga de espiritualidade, ou seja, uma visão espiritual menos atrelada a um aspecto mais... eu vou usar uma expressão que eu não estou querendo usar, mas eu vou usar menos católico, porque a gente vai ter um distanciamento maior, porque a gente vai ter mais experiências e vai se desconectar desses 2 milênios de história de catolicismo. Uma segunda mudança é o ampliar da intuição como sendo um instrumento natural da comunicação. E o terceiro é um alargar das possibilidades tecnológicas que podem trazer algum tipo de instrumento para facilitar essa comunicação. Então, para o futuro, presumo que a gente vai ter essas formas de comunicação aí dessa maneira. Bom, enquanto não tem mais uma pergunta, eu farei uma então. Existe no movimento espírita, na parte relacionada à área da mediunidade, um pensamento em relação ao estudo no grupo mediúnico. A gente sabe da grande importância que é o estudo, o aprofundamento dos assuntos relacionados à mediunidade dentro do grupo mediúnico. Mas existem algumas ideias, alguns pensamentos que dizem que o estudo relacionado a obras mediúnicas antes da reunião mediúnica propriamente dita pode induzir os médiuns ou os próprios participantes de sustentação a mentalização, formação de formas de pensamento e que poderão ser captadas ou induzir os médiuns ostensivos a determinada comunicação, né? Poderia até ser anímica no caso. Qual seria a sua visão a respeito disso? Se deveria se ter um dia específico ou após a reunião, ou um dia que não tivesse realmente a prática mediúnica? No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda aborda essa questão. Lá ele diz o seguinte, que é muito importante que a gente faça uma preparação do ambiente antes da reunião mediúnica acontecer. Ele chega até a sugerir qual é a literatura para ser lida antes do começo da reunião. Dizendo que a série Fonte Viva de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e o próprio Fonte Viva, seriam obras ideais para isso, porque são obras reflexivas e não polêmicas. Porque ele diz o seguinte, se levar um assunto polêmico para discutir antes da reunião, você pode gerar uma polemicidade dentro do trabalho, e as pessoas saem da sintonia. Não, mas eu não concordo, porque é isso, porque é aquilo. E isso pode gerar uma cisânia e também assuntos extremamente intelectualizados que podem desconectar as pessoas do efetivo assunto que a gente tem para tratar, que é o socorro ao que padece. Levar um tema sobre, por exemplo, ovoide antes de começar uma reunião, aí as pessoas se envolvem nesse tipo de discussão e podem se desconectar do aspecto moral que precisa ser colocado. Então, Hermínio Miranda sugere que as discussões sobre mediunidade no sentido técnico sejam feitas em outro dia da semana, mas que sejam feitos. Não faz sentido que um grupo mediúnico seja formado por pessoas que só vêm à casa espírita unicamente no dia da reunião. Ah, mas eu já estudei muito. Então ele diz o seguinte, não faz sentido que a gente tenha isso, mesmo que você diga, ah, mas eu já tenho muito tempo de doutrina, eu nem preciso estudar mais.
Existem muitos fatores aqui. Se você sabe muito, venha para ensinar quem sabe menos. Esse é o primeiro. Sabe muito? Tem o compromisso de passar para quem não sabe. E segundo, que é o fato de que nós não vamos para a casa espírita atrás do conhecimento intelectual que ela possa nos oferecer. De reencarnação todo mundo sabe aqui. Que reencarna, que o espírito vem, que tem um compromisso. Todo mundo sabe. Mas quando você vem, que você faz um estudo e que aquele assunto é debatido, acende uma luzinha amarela na nossa cabeça. Nossa, minha mãe, meu pai, meus filhos. Alguns de nós chegam até a pensar na sogra, né, quando está assim. Mas essas reflexões, elas são muito importantes. Muito importantes, porque se você faz a crença dentro de você de que você não precisa, você se assemelha a uma brasa retirada da lareira. Você retira, coloca lá fora, e em breve tempo ela vai apagar. Então é juntos que a gente consegue fazer o trabalho que a gente faz. Quando Allan Kardec estava trabalhando na codificação kardeciana, vocês lembram que foi desenhado uma imagem? Qual foi a imagem que foi desenhada? Que os espíritos fizeram um desenho. Está até no frontispício do Livro dos Espíritos. Isso. Por que não foi um pé de pêssego? Por que não foi um pé de manga? Por que não foi? Por que foi a uva? Por quê? Estão todos... Exato, está todo mundo junto. O formato do cacho é o formato de um coração. Está todo mundo junto. E com uma uva, você não faz nada. Você com um abacate, você faz muita coisa. Mas com uma uva, você faz o quê? Você não faz nada com uma uva. A gente só tem resultado quando está o cacho junto, que aí você tira o vinho, que é o símbolo da alegria. Então, nós somos um grupo para trabalhar juntos. A essência do trabalho espírita não é isolado. A essência do trabalho espírita é coletivo. Então, assim, o trabalho assistencial que a gente promove, o trabalho de estudo, o trabalho... Todas as atividades, elas são feitas em grupo, exatamente para que um apoie o outro. Essa é uma função inarredável do trabalho espírita. Então, se eu não tenho muito conhecimento, então venha para colaborar com os outros. E nunca esqueçamos, juntos somos fortes. Separados, somos apenas opinião. E para aqueles que dizem assim, mas o pessoal atrapalha demais. Eles são muito burros, eles são muito ignorantes, eles atrapalham. Então fiquemos com uma frase. Sozinho a gente vai mais rápido. E juntos a gente vai mais longe. Tá bom? Então, a gente não está atrás de velocidade. A gente está atrás de chegar ao destino. Ainda que demore um pouco mais. Mas vai todo mundo crescer nessa partilha de desenvolvimento. Então, a gente tem um dia para a mediúnica, um estudo reflexivo no começo e um outro dia apartado para o estudo doutrinário, para discutir aprofundado, para debater, para mergulhar no conteúdo, de preferência um estudo que seja organizado, para que a gente não vá abrindo clareiras de conhecimento, mas que a gente vá, de certa maneira, pavimentando o saber com conhecimentos que permitam que a gente diga assim, eu tenho uma compreensão satisfatória do mecanismo desse processo que está acontecendo aqui. Temos uma assertiva e a pergunta na sequência. É comum ouvirmos que reuniões mediúnicas não são necessárias para o atendimento espiritual, porque a espiritualidade não precisa dos médiuns para tal. Verdade. Que as reuniões mediúnicas acontecem só para ajudar os médiuns.
Se é verdade tal afirmação, por que continuam médiuns reencarnando? Sem dúvida nenhuma, o verdadeiro trabalho de atendimento espiritual não é feito por nós, é feito pelos espíritos. Senão eu perguntaria, como é que era antes da doutrina espírita surgir? E como é que é hoje nos lugares onde o movimento espírita não chegou? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Como é que atende? O verdadeiro trabalho se dá por parte dos espíritos. Se isso é verdadeiro, então para que a reunião mediúnica? Como está colocado na própria pergunta, é para que a gente aprenda. Eu estou vivendo um momento de partilha. Meu pai desencarnou, os irmãos estão brigando, está todo mundo com ódio de todo mundo, e eu vou para a reunião mediúnica. Pã, se manifesta a entidade lá. Eu me comprometi demais, porque na partilha dos bens, eu enganei meus irmãos. Então eu me enxergo nas comunicações que vão acontecendo. As comunicações são, na verdade, um grande instrumento educativo para nós, em que a gente vai ver se manifestar entidades que não tiveram cuidado com o lar, entidades que não tiveram cuidado com o dinheiro, entidades que não tiveram cuidado com a sua transformação moral, para servir de exemplo para nós. Então a gente tem a possibilidade de aprender com isso. É claro que nós também contribuímos, porque determinadas entidades elas acabam sendo bem beneficiadas com a palavra articulada, porque são espíritos ainda muito materializados. A palavra articulada pelo encarnado é boa, mas isso não é uma condição que se não tiver não resolve. Resolve, mas facilita já tendo. Dá para fazer sem nós, mas tendo, façamos a partir dessas pessoas. E por que continua vindo o médium? Porque continua tendo o espírito necessitando de ser esclarecido nesse sentido. A mediunidade sendo entregue para que eu possa auxiliar o socorro dos desencarnados e essa me seja o grande instrumento educador do meu próprio ser. Quando nós estudamos a biografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, que vinha de experiências suicidas das encarnações anteriores, a gente vai perceber o quanto a mediunidade foi um instrumento disciplinador da sua vida. O quanto que Bezerra de Menezes, que Charles foram importantes. Eles chegavam a dizer, vá ler jornal. Agora não leia jornal, vá ler obra espírita. Agora você vai para tal local, agora não vá para tal local. Disciplinando a vida dela para que ela tivesse uma atenção bem efetiva. Isso está lá no livro Devassando o Invisível, no capítulo O Beletrista, em que ela fala sobre essa disciplina que Bezerra de Menezes oferecia para ela para regrar as coisas. Então, a mediunidade como um instrumento disciplinador. Eu vejo os espíritos para que eu não faça besteira. Eu ouço os espíritos para que eu não faça besteira. Então, por que tantos médiuns? Porque nós precisamos nos educar, nós precisamos ir para a reunião mediúnica para que a gente possa aprender pela lição dos outros o que não fazer, e nós, na reunião mediúnica, podemos ajudar as pessoas. Mas se nós não existíssemos, o trabalho correria também. Isso representa muito aquela imagem da ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11 do Evangelho de João, onde Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, estava sepultado, vira para as pessoas e diz, rolai a pedra. E os homens, coitadinhos, fazem aquele esforço danado, era uma pedra redonda, parece uma bolacha Maria, que eles têm que rolar para abrir a porta do túmulo. E aí Jesus faz eles rolarem a pedra e chama Lázaro para fora do sepulcro. Por que Jesus não fez o trabalho logo completo? Ficava mais bonito. Ele rolava a pedra e tirava Lázaro. Por que ele faz os homens rolarem a pedra? Porque os homens podem rolar a pedra, então rola a pedra. E os homens não podem ressuscitar Lázaro, mas ele pode. Então ele ressuscita, rola a pedra que eu ressuscito Lázaro. Mas se não tivesse os homens, rolava a pedra do mesmo jeito. Do jeito que acalma a tempestade, rola uma pedra. Então rola a pedra se for preciso. Mas tendo quem faça, deixa com que os espíritos colaborem, atuem
participem desse processo, porque assim é o universo. A atuação coletiva dos indivíduos é que promove o processo de desenvolvimento do universo como um todo. Após a comunicação, o dialogador não deve dar assistência ao médium chamando-o para que saia do transe? Deve o médium, após dar passividade, sair ou voltar sozinho do transe? Isso é uma questão muito subjetiva. Nós temos pessoas que dão passividade e que facilmente saem. Não é necessário que você fique chamando a pessoa. Mas existem circunstâncias, principalmente nos grupos de educação mediúnica, em que o médium tem dificuldade de se desconectar da entidade. Aí, nessa hora, exatamente por um processo educativo, o médium dialogador pode dizer: fulano, você está bem? Está tudo bem? Vamos abrir os olhos, para facilitar com que a pessoa aprenda a se desconectar, reconectar, desconectar. Num grupo mais avançado de atendimento espiritual ou num grupo de desobsessão, isso é menos comum, mas pode ser que aconteça. De repente tem uma entidade extremamente perturbada que se manifestou e mesmo o médium sendo experiente, ele está tendo dificuldade. Então o doutrinador, o médium dialogador, vai, conversa com ele, chama pelo nome, para que a pessoa consiga restaurar o seu equilíbrio em termos de consciência. Mas, evidentemente, que você vai ter uma quantidade enorme de pessoas que não será necessário fazer isso. Em síntese, não há ritual. Vai depender da circunstância de cada caso. Vai ter caso até que vai precisar de um passe dispersivo. Nesse caso do passe dispersivo, o dialogador chama a Nice e diz: Nice, dá um passe nela, por favor, para que ele fique atento na reunião. Porque se ele for dar o passe, aí daqui a pouco ele abre a reunião, ele acende a luz, ele lê a mensagem, ele faz a prece, ele doutrina, ele dá passe, aí está complicado. Então você tem que formar lideranças. Você atendeu a entidade, está sentindo que o médium está com dificuldade? Beth, aplica um passe aqui, por favor. Aí você fica já monitorando a reunião para verificar se tem alguma outra entidade para se manifestar. Bom. No atendimento ao espírito manifestante, deve-se apenas atender suas dores, ferimentos, fome, sede, e não fazer diálogo para que o espírito receba esclarecimentos e seja consolado? É muito importante que a gente ofereça o esclarecimento, porque ele veio à reunião para ser esclarecido, mas não para ser violentado. A gente não violenta a consciência dos outros. Então, por exemplo, manifesta-se uma entidade dizendo: eu estou com muita sede, eu estou com muita sede. Você não vai abrir a geladeira, pegar um copo de água, tome, beba, para matar a sua sede. Você vai dizer: olha, a gente vai já oferecer água para você, mas preste atenção. Tem um pessoal que está aí, que está perto de você, que vai lhe oferecer não só água, mas alimento, vai ter uma maca e tal. Essa é uma parte do atendimento do físico dele. Você carrega essas responsabilidades para a equipe espiritual que vai atendê-lo. E com relação aos aspectos espirituais, você tem que ficar muito atento àquilo que a entidade fala. Porque ela diz assim: eu estou numa situação tão complicada que eu estou aqui no hospital, ninguém me vê, ninguém fala comigo, sei lá. Até parece que eu já morri, porque ninguém me vê. Então você sabe que o espírito não sabe que morreu, mas ele está desconfiado. Então a estratégia que a gente usa para não violentar é dizer assim: mas ninguém morre, você não sabe que ninguém morre? A gente não morre. Nunca ninguém falou para você que a gente passa da vida para a morte e continua vivendo? Tem um monte de histórias assim. E a gente continua sentindo, a gente continua. E aí você vai deixando com que ele... E aí vai permitindo com que ele se aproxime disso.
Houve um período, mas isso faz muito tempo, em que as pessoas eram habituadas a fazer o trabalho de diálogo afrontando a pessoa com uma realidade truculenta. Eu até comentei ainda há pouco, mandava a pessoa olhar para a própria mão, para ver o próprio rosto. Você não está, você está morto, você morreu. E aí acabava provocando um trauma na entidade. Então você tem que saber trabalhar. Às vezes o próprio espírito diz assim, estou vendo um túmulo, estou dizendo que o túmulo é meu, estou dizendo que eu morri. Meu Deus, eu morri. Não, você não morreu, você está vivo. A morte não existe. A morte não existe. E aí você vai diminuindo, vai dizendo, o que existe é a imortalidade. Aí, então, mas e daí? Você não está vivo? Você está vivo. Ninguém morre. Isso aqui é bonito, porque, olha, você agora vai ter a possibilidade de reencontrar com as pessoas que você não está encontrando há tanto tempo. E começa a puxar os aspectos positivos do que ele ganha, e não do que ele perde. Realmente, agora, meu amigo, agora eu só encontrar a lei de causa e efeito, agora você vai se lascar. Então, a gente vai puxando o positivo da coisa. Olha que bacana. Onde estão os seus amores? Você lembra dos seus amores? Você vai ter a chance de ver. Você lembra? E quando a gente fala dos seus amores, a gente nunca cita um parente em particular. Você nunca diz assim, você lembra da sua mãe? Que às vezes acontece muito isso, né? Você tem uma entidade que odeia, aí você diz, olha, é uma estratégia muito usada na doutrinação. Você está tão fixado nele que você está esquecendo das pessoas que amam você. Há quanto tempo você não vê as pessoas que você ama? E aí você começa a puxar por isso para ver se ele desconecta, porque o ódio faz isso, a gente fica fixado na pessoa que ele odeia e ele não lembra das pessoas que ele ama. Só que nessa argumentação a gente não cita nenhum parente. A gente diz, as pessoas que você ama. Porque se você disser assim, por exemplo, há quanto tempo que você não vê a sua mãe? Minha mãe me abandonou, eu tenho ódio dela. Não adianta nada. Não adianta nada. Então você tem que pensar que ele tem alguém que ele ama. Alguém que ele tem a compreensão que o ama. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um parente em casa, nessa encarnação, difícil, problemático, complicado, que vocês têm vontade que eu tenha de pegar as coisas dele e jogar pela janela. Só que se você fizer isso, o espírito vai se convencer de que ele não é amado. Quando chegar no mundo espiritual, ele diz assim, minha vida foi toda torta, mas a minha mãe uma vez pegou minhas coisas, jogou tudo na rua. Minha mãe me abandonou. Minha mãe me jogou para fora de casa. Então, há uma quebra no sentido do afeto. Quando você não faz esse movimento, ainda que você não consiga colher durante a existência física o resultado desse afeto, quando está lá no mundo espiritual, diz assim, e a pessoa que lhe amou aí? Rastreia na memória, minha mãe. Porque não foi quebrada a imagem daquele que me cuida. Essa pessoa que cuidou não colheu um fruto, trabalhou, entre aspas, em vão. Tipo Lívia, que trabalhou em vão na história de Públio, porque ela desencarna e ele não tem mudado em nada. Isso vai mudar depois da desencarnação dela. É como Quinto Varro, que desencarna e Tassiano não tinha mudado nada. É como Pólux, que encarnado como Carlos, Alcione desencarna, ele não mudou nada. É como Abigail, que desencarna e Saulo não tinha mudado nada. Então, às vezes, enquanto a gente está a serviço da transformação do outro, não aconteceu nada. Vai acontecer depois. E aí, na hora que você está atendendo essa entidade, você não tem que dizer, e a sua mãe? E os seus filhos? Os seus amores? Quem sabe eles não estão procurando por você? Então é uma estratégia que a gente utiliza, como também tem uma outra que a gente usa muito. Quando você está trabalhando com uma entidade que é obsessora, que está muito assim, determinada a perseguir, e aí você começa a tentar dissuadir o espírito de que ele não faça isso. Não vale a pena, você está perseguindo essa pessoa, não vale a pena. E aí o espírito pode se aborrecer e dizer assim, mas qual é o problema?
Você é advogado dele, por acaso? Não, eu sou advogado seu. Porque ele já está entregue à lei porque ele fez. E eu não quero é que você se comprometa. Porque você tem a chance de ser feliz. Você está indo atrás de uma coisa que está deixando de você ser feliz. Na hora que você corre para persegui-lo, para prejudicá-lo, você está se afastando dos seus amores. Mas ele vai encontrar as consequências do que ele fez, sem que você precise sujar suas mãos. E os seus amores estão aguardando você. Então, você utilizar essa estratégia é uma forma que você tem de poder contemporizar esse processo e o dialogador poder fazer o trabalho de acolhimento dessa maneira. Então, na hora que você está atendendo uma entidade que se apresenta com determinada característica dessa ordem, é sempre conveniente que a gente não choque as pessoas, que a gente não escandalize o espírito e não se prenda apenas aos aspectos materiais, mas entregue os aspectos espirituais, dosando essa verdade de acordo com aquilo que o espírito já é capaz de absorver. Não se dá um choque de verdade na pessoa, porque luz excessiva cega também. Isso é uma disciplina do médium, aprender a ficar calado quando o doutrinador fala. Porque às vezes isso a gente aprende no grupo de educação mediúnica. O doutrinador fala e o médium tem que ficar calado, ouvindo o que ele está dizendo e mentalizando nas imagens que o doutrinador está criando. E o resto do grupo, em vez de ficar dizendo, ai meu Deus, foi pelo caminho errado, está falando besteira, a gente aproveita e vibra na mesma direção para que o espírito possa ser atendido naquilo que está sendo colocado, para ajudar com que ele perceba o que está sendo posto ali para ele. Aqui nós temos duas frases curtas, provavelmente pedindo a sua opinião a respeito delas. Espíritas que se utilizam de obras de Ramatiz como espiritismo e obras espiritualistas utilizadas no espiritismo sem a chancela da fé. Quem dera que esses fossem os únicos problemas. Nós temos vários problemas no movimento espírita. Essas discussões sobre essas obras que estão na periferia da doutrina espírita e que muitas vezes são apresentadas como doutrina espírita, elas foram muito polêmicas nos anos 60, nos anos 70, mas na medida em que outras obras de capacidade doutrinária robusta nos foram entregues, elas foram perdendo gradativamente a sua relevância no movimento. Hoje pouco se fala sobre esses autores da periferia do movimento espírita, porque a literatura espírita ficou muito rica e, de certa maneira, ela veio atender esse tipo de situação. Mas na década de 70, década de 60, a literatura era menor e essas obras elas eram passadas com muito mais intensidade, elas eram estudadas. Hoje existe uma redução dessa preocupação com esse tipo de autores. Mas eles realmente são uma parte da literatura espiritualista que às vezes acaba sendo incorporada em algumas práticas de casas espíritas e que trazem conceitos que colidem com a obra kardeciana. Colide, não tem como, vai colidir. Então, se colide, a gente tem que recuar. Você analisa e vê, olha, esse autor aqui trouxe determinadas verdades que não encaixam naquilo que a doutrina espírita propõe. Vamos então analisar se isso deve ser utilizado ou não. Agora, nós temos outros problemas que podem se juntar, que são problemas do agora e que são até mais gravosos do que essas obras que são hoje até desconhecidas do movimento espírita. Eu citaria 3 graves problemas que o movimento espírita tem hoje. Primeiro problema, Sueli. Primeiro problema. Biblificação do movimento espírita.
Estudo de assuntos bíblicos sem nenhuma conexão nem com o aspecto moral e muito menos com o princípio doutrinário. Estuda-se o texto pelo texto. Para deixar claro o que eu quero dizer, não estou sendo contra quem estuda o Evangelho. Eu estou dizendo das pessoas que estudam e que não conectam com nenhum princípio doutrinário. Eu desafio as pessoas a encontrarem no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que tenha que não fala de algum assunto doutrinário. Ou é reencarnação, ou é mediunidade, ou lei de causa e efeito. Tem alguma coisa ali dentro, naquele capítulo. Mas existem situações na casa espírita em que as pessoas abrem grupos de estudo dos evangelhos que elas querem dar espiritização para todos os versículos que tem ali dentro. E o cara fica torturando o versículo até ele confessar que ele é espírita. Nós não temos compromisso com o texto bíblico. Nós não somos obrigados a ter legitimação espírita de tudo que está ali dentro. Quando Paulo de Tarso diz que a mulher que tiver dúvida que pergunte em casa para o seu marido, é porque ele disse que era para perguntar em casa para o marido mesmo. Não adianta você querer dourar a pílula. Ele disse que é para perguntar em casa. E ponto. Foi o que ele falou. Então eu não sou obrigado a ficar, não, mas ele disse, mas a mulher aqui é o lado espiritual. Não, é a mulher mesmo. É a mulher mesmo que é para ela perguntar em casa. Então, não adianta você fazer isso. É porque o texto ele pertence a um contexto que não é o nosso. É uma cultura extremamente machista, o período em que esse texto foi escrito. E nós não somos paulinos, nós somos cristãos. Eu não quero saber o que Paulo de Tarso disse. Eu estou atrás daquilo que o Cristo falou. Se Paulo de Tarso deixa um exemplo de conduta, show. Vamos olhar o exemplo de conduta. Mas ele doutrinar, ele não é doutrina. Ele não é doutrina. A gente pode encontrar muitas orientações interessantes, mas eu não sou obrigado a me agarrar com tudo que ele fala. Assim como do Velho Testamento, senão daqui a pouco ele está defendendo 6 dias de criação, o dilúvio de Noé e coisa parecida. Nós temos que tirar a sabedoria desse texto, sem nos agarrarmos nele. Porque existem estudos feitos na casa espírita em que as pessoas passam uma reunião inteira discutindo se Paulo de Tarso caiu do camelo ou do cavalo. Eu lá quero saber se foi camelo ou se foi cavalo. E não leva a lugar nenhum. Nem entra um aspecto moral e nem entra um aspecto doutrinário. Fica só o texto. Não, porque essa palavra no grego, essa significa faca, era espada, era faca. Ah! Então, esse excesso de exegese bíblica, sem uma conexão com doutrina e sem uma conexão com o aspecto moral, é um problema grave. Número 2. Psicologização do movimento espírita. O que é isso? É a gente trazer a psicologia unixistencial para dentro da casa espírita e esquecer que tem espírito. Então a gente discute psicologia aqui dentro, fala de comportamento, fala de um monte de coisa, mas ninguém fala que tem espírito. Ninguém fala de lei de causa e efeito, ninguém fala de reencarnação. E isso é muito ruim, porque a gente usa o espaço da casa espírita para se discutir sobre aspectos que digam respeito a uma existência e não a vida. A gente não está aqui para discutir existência, nós estamos para discutir a existência dentro da vida. Então, se eu faço uma palestra que aborda aspectos psicológicos, que se aborde os aspectos espirituais. E antes que alguém me critique, não estou falando de Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles faz exatamente isso, essa conexão entre o espiritual e o psicológico. Eu estou me referindo a determinados estudos que a gente tem na casa espírita, que se você recortar aquele estudo, você leva para a maçonaria, você leva para a escola pública, você leva para o Lions, serve em qualquer lugar. Ele é, no máximo, um estudo de autoajuda. A espírita ele não é, porque é um estudo que não aborda. A palavra Kardec não é citada, nenhuma obra espírita é apresentada. Então, isso não é verdadeiramente um estudo à luz da doutrina espírita. É um estudo à luz do autoajuda, sei lá do quê. Às vezes é um aspecto só daquilo que a própria psicologia nos oferece. Então a gente precisa fazer isso e entregar doutrina espírita para as pessoas. O nosso maior tesouro é falar sobre lei de causa e efeito, falar de reencarnação, e a gente vai deixar de falar isso para esclarecer as pessoas. E o que é pior é que, como a gente não oferece na casa espírita esse conhecimento, as pessoas vão atrás para buscar.
E pode acontecer de pessoas pegarem esse conhecimento que é gratuito, que se oferece na casa, e vender lá fora. Então, para que ninguém venda aquilo que o Espiritismo nos entrega de graça, a gente tem o compromisso de entregar de graça na casa espírita o conhecimento integral da doutrina espírita, sob pena de amanhã, aqui está só uma passada de cal de conhecimento espiritual e o conhecimento verdadeiro está sendo vendido lá fora, quando a gente poderia ter o compromisso de fazer esse trabalho. Esse é o segundo. E o terceiro, que eu acho pior que os dois. Ai, meu Deus. O terceiro é a politização do movimento espírita. Isso é uma desgraça. Aí você fala desses autores que quando eles existiram, assim, de maneira mais pujante, eles corriam o risco de dividir o movimento espírita. Mas não dividiram. Mas se a gente não cuidar, esse negócio aí vai acabar dividindo o movimento espírita no meio. A política, se a gente não cuidar, vai fazer aquilo que nenhum daqueles autores que a gente tanto discute, da periferia da doutrina espírita, não conseguiram fazer. Então a gente precisa entender que a doutrina espírita ela não é esquerda, ela não é direita, ela é de cima, por isso que ela não é de um lado e nem é do outro. E pode pegar, cadê o Livro dos Espíritos? Está aí? Não está aí, não. Livro dos Espíritos, último parágrafo. Deixa eu ler aqui, para não dizer que eu inventei. Quando o Livro dos Espíritos estava sendo feito, o livro tinha terminado, estava acabado. Aí Santo Agostinho não tem, eu falo de cabeça. O livro estava terminado, aí Santo Agostinho disse, não, eu quero colocar mais um parágrafo para aquele pessoal do Brasil, que daqui a 160 anos precisa desse material. Aí ele botou, se vocês chegarem em casa, vocês peguem o último parágrafo do Livro dos Espíritos, no fechamento da conclusão. Está escrito assim, jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais legitimaram o assassínio, seja aborto, seja pena de morte, seja suicídio assistido, jamais legitimaram o assassínio ou a violência, seja a violência física, seja a violência pelo teclado. Tem que desarmar as pessoas, então desarma o teclado também, tem que desarmar tudo, porque estão matando muita gente pelas redes sociais com as mensagens de ódio que a gente tem. Então lá está. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais estimularam o assassínio ou a violência. Jamais estimularam o ódio entre os partidos. Está escrito isso lá. Então, existe ódio entre os partidos? Resposta, sim. Então não são os bons espíritos que estão propondo. Então se alguém odeia outro alguém, não está a serviço do bem, porque o bem não se serve do ódio para propagar as suas ideias. Então qual é o lado certo? É a esquerda ou é a direita? É o lado que não odeia. Se eu sou esquerda e não odeio a direita, eu estou certo. Mas se eu sou direita e odeio a esquerda, ou se eu sou esquerda e odeio a direita, eu estou errado. Porque não tem sentido a gente, em função de coisas que são temporais, estarmos dividindo a casa espírita por questão de política partidária. E isso, portanto, faz com que o movimento espírita, a tribuna espírita, seja um local sagrado, onde nenhum possa ali aparecer para defender ou para atacar qualquer pessoa que seja. O espírita, como pessoa, pode, ele quer falar, vá lá para o diretório, se inscreva, candidate-se, participe, seja deputado, vereador, sei lá, seja o que você quiser, vá viver lá a sua verve política lá. Mas a gente não traz a política para a casa espírita, a gente leva o espiritismo para a política, fazendo com que lá a gente trabalhe com amor, com honestidade, com preocupação coletiva, com o interesse de uma sociedade melhor, sem ódios e sem violências, e evitando ao máximo com que essa coisa perniciosa que botou a perder o catolicismo no passado, comece a querer adentrar dentro da casa espírita. Isso é muito pior do que discutir Pietro Baldi, Rusteng,
Ramatiz, etc., porque eles já estão até esquecidos no tempo. A gente vai acabar exumando conhecimentos que já estão pacificados. A gente hoje nem está mais discutindo isso, mas as discussões da hora são esses problemas aí que podem trazer graves consequências para o nosso movimento espírita. A gente fica atento, a literatura espírita ela já é suficientemente robusta, e essas obras aí, elas são obras interessantes para quem é espiritualista, mas elas não cabem no contexto da doutrina espírita. Eu acredito que não tem mais perguntas. Acredito que não veio nenhum papel a mais. Mas se alguém ainda tiver que fazer alguma consideração. Então, ok. Então, nós agradecemos ao Jorge Elahá pelo tempo dedicado a cada um de nós aqui nesta manhã. E vamos buscar agora nosso momento de interiorização, buscando essa elevação maior do pensamento em torno do Jesus, lembrando sempre da sua imagem de paz, de amor, envolvendo a cada um de nós. Que todos os conhecimentos que recebemos nesta manhã, essas trocas de informações, de experiências, possam fixar-se no nosso íntimo, para que sirvam também de mais um roteiro para as nossas vidas, nos auxiliando no trabalho dentro da casa espírita. Agradecemos a espiritualidade maior, os mensageiros da paz, pelo envolvimento sobre cada um de nós, pelos bons fluidos, e pedimos que tenhamos a certeza, dentro de cada um de nós, que temos um caminho a percorrer nessa vida, e que a reforma íntima é um dos pilares para nos sustentar nessa caminhada, para que ela possa ser exitosa ao seu tempo. Que a paz de Jesus